A paz do Senhor, meus queridos. Hoje vamos falar um pouco sobre a história de Daniel. Os irmãos que têm interesse na história, leiam a sua Bíblia a partir do capítulo 1 do livro de Daniel. É uma boa história para a gente tomar como exemplo para as nossas vidas hoje, porque Deus manifesta a graça dele na vida de Daniel e de alguns dos seus companheiros que estavam com ele, mas sempre na adoração de Deus. No capítulo 1 nós vemos que o rei Jeoaquim, que era o rei de Judá na época, Judá ficava em Jerusalém, e veio Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e sitiou a Jerusalém naquela época. Ele pegou para si todos os utensílios do templo dos judeus e levou e colocou junto do seu Deus, ao qual era criado por eles mesmos, era um Deus pagão. Era um Deus feito de barro, um ser simplesmente criado pela cabeça e a mente dos homens. Então Nabucodonosor mandou seus eunucos que trouxessem de Jerusalém alguns jovens letrados, versados, doutos em ciências, com muita sabedoria, para que eles vivessem no palácio e assistissem com o rei. E o rei ordenou que eles comessem das melhores iguarias que eles tinham no palácio, da mesa do próprio rei. Mas Daniel e seus amigos, que eram Misael, Azarias e Ananias, eles negaram a se alimentar desses alimentos finos do rei e beber do seu vinho. Por quê? Porque eles eram tementes a Deus. Mas o rei de Nabucodonosor ordenou que fizessem isso porque ele creia, ele tinha na sua cabeça que os jovens, quando mais velhos, teriam a seu corpo forte, a sua vista bem aparentada e seriam mais sábios do que já eram. Mas Daniel propôs ao chefe dos cozinheiros que lhes desse um prazo de 10 dias para eles se alimentarem somente com verduras e beberem somente água, e eles veriam os seus corpos e a sua intelectualidade a partir daqueles dias, se seria semelhante aos outros ou não. E assim concordou o chefe cozinheiro daquela época, e deu a eles somente de comer as verduras que eles lhe pediram. E então, quando deu o prazo de 10 dias, o cozinheiro viu que os corpos, a aparência, era 10 vezes melhor do que a aparência daqueles que comiam as finas iguarias do rei. Nesse momento, Daniel disse não para as coisas do seu alimento, do seu sustento. Ele disse não para o melhor, preferiu ficar com o mais simples. Ele preferiu se alimentar daquilo que é puro e saudável do que contaminar seu corpo com as iguarias finas do rei. Só que os seus nomes ainda eram judeus. E lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou que fossem mudados os seus nomes. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias a Sadraque, Misael a Mesaque e Azarias a Abednego. E assim Deus manifestou a sua glória sobre eles, porque quando eles foram pegos e levados cativos, eles deviam ter, ao meu entendimento, mais ou menos uns 15 anos, porque eles viveram 3 anos comendo e bebendo a água e os alimentos saudáveis, e seus corpos deixaram cada vez mais belos, a sua aparência mais íntegra e o seu intelecto cada vez mais avançado. E então o rei Nabucodonosor viu que aqueles rapazes eram os mais fortes, os mais aparentáveis e os mais inteligentes, e colocou-os dentro do seu palácio, para assistir com ele dentro do seu palácio, para comandar parte do seu terreno, do seu território. Então ele criou, em certo tempo, uma estrutura gigantesca, uma estátua gigantesca, e decretou que todo homem teria que adorá-lo, teria que engrandecer ao seu nome, mas aquele que não adorasse seria jogado na fornalha ardente de fogo. Então Nabucodonosor disse que ao soar da trombeta, quando tocasse qualquer tipo de música, teriam-se que se dobrar os joelhos e adorar aquela imagem, mas aquele que não adorasse seria jogado na fornalha ardente de fogo. E quando tocou-se a trombeta, tocaram-se as músicas, todos ajoelharam, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel estava em cima, ao lado do rei, que ele era um dos primeiros dentro da casa do rei. Ele não estava junto ao povo nesse momento. E quando tocou-se a trombeta, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé.
E Nabucodonosor tomou aquilo como uma ofensa muito grave e mandou lançá-los na fornalha ardente de fogo, só que 7 vezes mais quente do que o normal que eles acendiam. Então, o que aconteceu, meus queridos? Nabucodonosor mandou que acendesse aquela fornalha e depois disso, nada mais foi comum. Tudo foi da presença de Deus. Tudo foi da misericórdia de Deus. Quando aqueles 3 homens foram jogados dentro da fornalha de fogo, aqueles que jogaram eles lá dentro foram queimados pelo fogo da fornalha. Enquanto os 3 estavam lá dentro, o rei Nabucodonosor se admira com a situação que ele vê e diz: mas nós não jogamos 3 pessoas lá dentro da fornalha? E os seus disseram: sim. Ele: então por que eu vejo 4 pessoas andando lá dentro da fornalha como se não estivessem queimando pelo fogo? O fogo nada faz com eles. Nós atiramos 3 pessoas, estão lá dentro 4. Então o rei Nabucodonosor chega à porta da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam para fora. E eles, saindo para fora, sem cheiro de fumaça, sem seus cabelos ser chamuscados pelo fogo. E ele então entendeu que Deus era na vida daqueles 3 jovens, porque mandou um anjo do Senhor para com eles dentro da fornalha e o fogo não pôde queimá-los. E como você pode entender isso na tua vida de hoje em dia? Muitos podem querer te jogar no fogo. Muitos podem querer te jogar em tentação, fazer de você um incrédulo, fazer que você não creia na palavra de que Deus te vê, Deus te ouve, Deus entende o que você está passando. Muitos podem querer jogar você na lama, mas eis que Deus é contigo e Ele enviará o seu anjo para levar você aos céus, para levantar você, para te exaltar perante os seus inimigos. Ele é o teu pastor, Ele não deixará nada te faltar. Como diz o nosso querido Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas. É isso que Deus faz por você. Ele te deixa em calmaria, Ele te traz paz. Enquanto o mundo vem querendo te jogar fogo, te atirar no fogo, te atirar na fornalha ardente, Deus vai lá e te tira de lá sem você sofrer dano algum. Mas para isso você precisa crer. E continuando um pouco mais além da nossa história, Daniel, servo correto, sem pecar na presença de Deus, sem errar com o seu senhor, que era Nabucodonosor. E depois desse acontecimento da fornalha de fogo, Nabucodonosor enlouqueceu e seu filho assumiu o reinado. E pouco mais adiante, nós sabemos que Daniel, ele continua adorando fervemente o Senhor. Ele continua adorando ardentemente ao Senhor. E aquilo causou inveja, porque Deus na vida de Daniel prosperava. Tudo que ele fazia, tudo que colocava-se nas mãos de Daniel prosperava. E aquilo causou uma inveja muito grande entre os principais da casa do rei. E então o que eles fizeram? Tentaram de toda forma conseguir um motivo para matar a Daniel. Então convenceram o rei, porque eles sabiam que dentro da vida de Daniel eles não conseguiriam nada se não o ofendesse perante ao seu Deus, porque Daniel era fiel a Deus. Então o que eles fizeram foi convencer o rei a bater um decreto: por 30 dias ninguém poderia adorar a Deus nenhum e nem a um homem senão ao próprio rei. Ou então seriam jogados na cova dos leões. E assim, quando esse decreto foi batido pelo rei, Daniel foi para sua varanda, como era de costume, e orava 3 vezes ao dia. E então Daniel continuou a sua oração, fez o seu pedido a Deus e continuou perante o Senhor. Ele continuou na vida do Senhor. E aqueles principais, quando viram que isso acontecia, o que eles fizeram? Foram até o rei e disseram: Senhor não nos mandou aquele decreto ao qual nenhum homem poderia adorar a nenhum Deus e nem pedir nada a nenhum homem por 30 dias que não fosse ao Senhor? E ele disse sim, e pôs o seu servo Daniel, continua adorando ao seu Deus e não respeita o teu decreto e ofende ao Senhor. Então, o que ele fez? Pegou a Daniel e mandou que jogasse na cova dos leões. E então, quando ele jogou Daniel na cova dos leões, algo surpreendente aconteceu, meus queridos. Ele não dormiu durante a noite.
nada o satisfazia. Aquele rei ficou como se fosse incomodado pelo Espírito Santo do Senhor, e ele se arrependeu do que tinha feito com Daniel e correu até a entrada da cova dos leões, mas todos esperavam ver Daniel morto, todos esperavam ver os leões com partes de Daniel nas suas bocas, com alimentação feita pelo corpo de Daniel. Mas olha o que Deus faz na vida do ser humano. Quando ele chegou à porta daquela fornalha, daquela cova de leões, ele disse: Daniel, Daniel, tu estás aí? E Daniel responde: estou aqui. Ele manda abrir aquela cova e vê Daniel vivo, inteiro, porque Deus fechou a boca daqueles leões para que Daniel sobrevivesse, porque Daniel era fiel, porque Daniel era firme na presença de Deus. Ele tirou Daniel de dentro da cova e mandou atirar todos aqueles que levantaram-se contra Daniel e as suas famílias dentro daquela cova, e os leões se alimentaram dele antes mesmo que eles tocassem no chão. Olha a maravilha de Deus na tua vida. Ele quer te livrar das garras dos leões que estão ao teu redor. Ele quer tirar as presas dos leões da tua visão, da tua carne. Ele quer que você seja liberto, seja livre, que você seja engrandecido, mas na presença de Deus. É Deus quem pode fazer isso por você, não somos nós, não é o mundo lá fora, é o Cristo Jesus que pode fazer por você aquilo que você tanto almeja e tanto quer. E se você quer vitória, creia no Senhor. Se você quer vitória, ouça o que o Senhor tem para te dizer, ore. É bom orar, é bom pedir a Deus. Deus, Ele te escuta. O céu não está de bronze para você como você imagina estar. Nada que está na sua vida permanecerá se Deus não permitir. Nada que venha contra você se levantará, porque Deus não permitirá. E eu ministro na tua vida agora vitória para Deus e vitória para Cristo. Você será servo, você será serva fiel. E Deus exaltará você. Você terá tudo aquilo que você almeja, mas na presença do Senhor. Deixa o Senhor te tocar, deixa Jesus sentir você. Sinta essa presença maravilhosa. Ouça o que Deus tem para te dizer. Assim como Daniel, Azarias, Ananias e Misael tiveram a presença de Deus manifestadas em suas vidas, Deus também se manifestará na tua. Eu creio, eu acredito. E fervorosamente, a paz do Senhor para vocês. Amém.